infectados subiram muito, não, Thiago? Oi, Márcio. Sim, os números têm aumentado bastante. Antes de eu falar sobre os números, deixa eu só dar uma notícia de agora, poucos instantes. O presidente Donald Trump, numa rede social, anunciou que os Estados Unidos estão fechando a fronteira com o Canadá. Uma medida um pouco mais drástica. Ele anunciou que foi um consenso entre Estados Unidos e Canadá e que os negócios continuam funcionando, quer dizer, mercadorias vão poder continuar passando, mas pessoas agora, a fronteira com o Canadá, então, fechada, e a gente vai ter mais detalhes em breve. Quanto aos números, eles vêm aumentando muito rapidamente nos últimos dias nos Estados Unidos. Agora a gente tem mais de 5.600 casos confirmados, mais de 100 mortes. Esse era um resultado até esperado, porque até pouco tempo atrás, os Estados Unidos estavam com uma política diferente quanto aos testes. Estava muito difícil fazer teste, não tinha teste disponível para todo mundo. Os médicos tentavam, as pessoas tentavam, mas não conseguiam fazer os testes. O governo foi muito criticado, os estados, por exemplo, aqui defendendo, pedindo um teste mais massivo. Aí ele foi liberado, agora os testes estão chegando a todo o país e aí o número de casos aumentou. A gente teve aí 800 casos novos nos últimos 2 dias nos Estados Unidos, 800 casos confirmados. Então, é um aumento bastante veloz. Na esteira desses números, os estados, as cidades começam a lidar com esse dilema de restrições, de impor restrições aos moradores, comércio fechando, restaurantes, bares. Em São Francisco, lá na costa oeste, São Francisco e outros 5 municípios do entorno decretaram o isolamento, o confinamento total das pessoas. Só deve sair de casa quem tiver alguma necessidade essencial, quem precisar comprar comida ou uma emergência médica, por exemplo. É uma atitude mais radical. Aqui em Nova York está no meio dessa discussão agora, Márcio, uma discussão que outras cidades no Brasil vão ter em algum momento, se decreta esse isolamento ou não. Aqui o prefeito quer um isolamento possivelmente a partir de amanhã, já o governador não quer. Então nos próximos momentos, nas próximas horas, a gente pode ter alguma decisão sobre esse, que pode mudar a vida aqui de mais de quase 9 milhões de pessoas que moram na cidade de Nova York, Márcio. É aquilo que eu falei no começo do programa, não sei se você ouviu, Thiago, a importância de ter uma concertação, ou seja, um arranjamento muito bem feito entre governos municipais, estaduais e federais. Agora, pelo menos a gente percebe uma ação forte do governo federal americano fechando a fronteira com o Canadá. Te agradeço muito pelas suas informações e conto com você nas próximas edições do nosso combate ao coronavírus. Muito obrigado mesmo. Ainda falando de fronteiras, mas agora das nossas fronteiras. Medidas de proteção estão sendo tomadas na fronteira do Brasil com a Bolívia. A gente sabe, tem muito brasileiro morando e estudando na Bolívia e qualquer restrição de passagem pode ser um tremendo problema para eles. A gente conversa ao vivo com o repórter José Pereira. Bom dia, José. Um ótimo dia para você, um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. E essa situação se tornou mais preocupante ontem à noite, depois que o governo boliviano informou que a partir de hoje será realizado toque de recolher no país inteiro. Começa a partir das 5 horas da tarde e vai até às 5 horas da manhã. Então, nesse período, nada funciona e as pessoas precisam ficar dentro de casa. Uma outra informação que está impactando um pouco aqui no Brasil é a questão dos estudantes brasileiros que estão na Bolívia, porque o governo também informou que deve fechar a fronteira nas próximas 72 horas. Antes, esses estudantes já estavam tentando voltar para o Brasil e agora, com essa decisão do governo, isso ficou mais preocupante ainda, então está sendo uma verdadeira corrida contra o tempo. São cerca de 6 mil estudantes brasileiros na Bolívia, a maioria faz o curso de medicina na cidade de Santa Cruz de la Sierra. E agora, então, portanto, todo mundo está querendo saber se isso vai acontecer ou não. Na cidade de San Matias, que é a primeira cidade boliviana depois da fronteira aqui em Mato Grosso, o fluxo de veículos aumentou muito nos últimos dias, principalmente de ônibus. Esses estudantes chegam nesses ônibus, todos passam por um exame de saúde logo quando chegam no terminal rodoviário, como, por exemplo, medir a temperatura, e se alguém tiver alguma alteração é levado diretamente para o hospital da cidade, que está se capacitando também. Essas medidas que estão sendo feitas porque a Bolívia já confirmou 12 casos positivos da Covid-19, Márcio. Então a gente vai continuar acompanhando e ver se realmente a fronteira do Brasil com a Bolívia aqui em Mato Grosso será fechada. Eu volto com você, Márcio. Informação importante. José, muito obrigado. O Paraguai fechou completamente a fronteira com o Brasil. Vamos à Foz do Iguaçu com o repórter Renan Gouveia, que está na Ponte da Amizade. Ele apareceu antes um pouquinho rapidinho, mas agora sim. Renan, bom dia para você. Pois
Pois é, Márcio, uma quarta-feira chuvosa aqui na fronteira. Eu estou na ponte internacional da Amizade, que é considerada a fronteira mais movimentada do país. Só que nessa época de pandemia já perdeu esse status e nós estamos diante de um cenário muito raro por aqui na fronteira. Que a ponte da Amizade praticamente sem movimento nenhum. Agora, o que está acontecendo? É porque o governo do Paraguai publicou aí uma série de restrições, isso na noite de ontem. Entre elas, a partir das 0 hora de hoje, dessa quarta-feira, aqui a fronteira ela está bloqueada. Nenhum paraguaio pode vir no sentido aqui ao Brasil. Os brasileiros podem sair, sim, do Paraguai. Só que eles estão tendo que pagar aí, sendo surpreendidos para pagarem uma taxa no valor de R$210. De acordo com o governo do Paraguai, essa taxa ela é legal, ela pode ser cobrada sim. E nesse sentido, os brasileiros estão retornando ao país. Agora, com relação à entrada ao Paraguai, ninguém está podendo entrar. O paraguaio que deseja entrar no país vizinho, ele pode até entrar, mas vai passar por uma quarentena de 14 dias. Agora, uma outra informação também com relação a uma determinação, uma orientação também do governo federal do Brasil é com relação ao fechamento dos parques nacionais. Até os próximos 7 dias, a orientação é para que os parques eles não venham a funcionar. Como nós estamos aqui no chamado Destino Iguaçu, aqui existe o Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as Cataratas do Iguaçu, consideradas aí uma das 7 maravilhas naturais do planeta. É claro que isso chama a atenção de muitos turistas. Só que, a exemplo dos outros parques, o Parque Nacional aqui do Iguaçu também está fechado para a visitação. E olha que no ano passado o parque bateu um recorde de visitação, com mais de 2 milhões de visitantes. A chuva apertou um pouco aqui, o meu guarda-chuva ele está até pingando aqui em cima, mas a gente vai continuar aqui, apurando todas as informações, viu, Márcio? Nem percebemos, Renan. Sua camisa toda molhada mostra bem isso e te agradeço muito por esse esforço, muito ao pessoal da RPC por estar aí. Você está debaixo do guarda-chuva, talvez o seu câmera não esteja e certamente as informações foram importantes, especialmente por causa do fechamento da fronteira Brasil-Paraguai. Te agradeço demais sua participação e conto com você nos próximos combates ao coronavírus. Agora, sobre viagens, a doutora Ana fez uma lembrança muito interessante. Quem chega de viagem não precisa fazer teste, não precisa ter sintoma. Tem que ficar num auto-isolamento obrigatório. Tem que ficar num auto-isolamento, gente, obrigatório, no mínimo 7 dias, tá? Por quê? Porque se desenvolver algum sintoma, já está ali, isolado, não vai passar isso para as outras pessoas. É importante a gente saber isso. Chegou de viagem, fica em auto-isolamento. Teve uma pergunta interessante que chegou ali, mas eu não vou achar. A gente recebeu mais de 10 mil perguntas, gente. Então eu não vou conseguir achar a pergunta que eu olhei ali passando pela tela para ver. Uma pessoa falando, tem que viajar. Não tem jeito. Vou de ônibus ou vou de avião? É possível dar uma resposta? É uma pergunta difícil, eu sei. Mas é possível dar uma resposta para as pessoas? Se ela tem que viajar, ela deve viajar, claro. O risco é parecido, não é? A aglomeração na rodoviária ou nos aeroportos. Inclusive, eu estive também no aeroporto, estava vazio. Mas tome os cuidados, estes mesmos, de se manter talvez longe das pessoas, se puder sentar em um banco mais distante. Atenção se as pessoas estão resfriadas ou com coriza perto de você. E, obviamente, lave suas mãos, são os mesmos cuidados para todos. Você tem que viajar, viagem. Entre ônibus e avião, acho que os cuidados são os mesmos. Que a impressão que dá é que no ônibus a gente pode abrir a janela, em alguns ônibus, se tiver ar-condicionado, para circular, né? Mas esses ônibus não tem. Pois é, hoje em dia bem poucos. Vamos voltar a falar, já que a senhora é geriatra e está participando com a gente desde o começo do programa. Lembrando aquele caso daquela vítima que foi anunciada ontem a morte aqui em São Paulo. Um homem de 62 anos e que tinha várias doenças. Mas o que chamou a atenção de muita gente é que foi muito rápida. O surgimento dos sintomas apareceram no dia 10. Os sintomas surgiram no dia 10. Ele foi internado no dia 14 e faleceu no dia 16. O que isso diz pra gente? Realmente, como grupo de risco é da idade, como grupo de risco é das doenças que ele já tinha? Ele tinha não tantas doenças, ele não era tão comórbido, mas ele tinha mais de 60 anos. O que é comórbido? O número de doenças que ele tem. Ele tinha hipertensão. Eram poucas doenças. Ele não tinha doenças pulmonares ou diabetes. Não. Mas importante, eu não sei como ele estava quando ele chegou no hospital. E eu acho que vale a pena a gente dizer que o diagnóstico precoce, ele faz a diferença. Então, caso um idoso tenha sintomas, ele realmente deve procurar o serviço de saúde. Quanto mais precoce tratar, melhor a evolução. Esse paciente ele teve uma insuficiência respiratória. Ele foi entubado, ele foi para a UTI e sofreu complicações disso.
Vamos voltar aqui para o nosso telão, para a hashtag Pergunta Corona, para trazer outras perguntas, novas perguntas que chegaram aqui. A da Joyce: se eu comer verduras e legumes que foram tocados por alguém com o vírus, eu fico doente? Doutora Ana. Se foram tocados há pouco tempo, sim, pode ficar doente, porque tocados, o que significa? Se tem secreção daquela pessoa ali. Então, por exemplo, se essa pessoa que tocou, tossiu, está gripada, tossiu e tocou, aí sim, pode. Por isso é que tem que lavar. Tem que lavar legumes, verduras e tudo. Uma pergunta que surgiu na nossa redação. Uma pessoa pediu comida em casa, em aplicativo, porque está em isolamento. Aí chegou o motoqueiro. A gente sabe que a embalagem pode estar infectada. Sim, pode. Se o motoqueiro, é isso, a gente tem que ter aquele hábito de não tossir na mão. Não, sim, pensando no pior, a embalagem pode estar contaminada. Mas e a embalagem comida? Depende de quem preparou aquela comida. A mesma situação. Se a pessoa que preparou a comida tossiu em cima da comida, sim, a comida pode estar contaminada. Alguma coisa, não é levar pânico às pessoas em casa, mas alguma Lógico. coisa que a gente possa fazer com essa comida quando ela chega no entregador? Não Esquentar tem. de novo? Esquentar de novo? Não necessariamente você mata o vírus. Não tem. É uma pergunta difícil, É mas difícil, mas não E uma tem. necessidade crescente à medida que as pessoas fiquem em casa. Fiquem em casa. Então, o que a gente tem que contar? Com essas pessoas que cozinham e que preparem a comida, tá certo? Que tenham todos os hábitos de higiene. É isso aí. Eu tinha perguntado. Bom, do Rafa. Corre risco de cachorro ou gato pegar coronavírus? Então, os vírus, eles podem passar de humanos para animais, como o coronavírus passou de animal para humano, tá certo? Então, sim, o vírus pode passar para os animais, tanto que se pede que as pessoas que estão positivas para coronavírus evitem contato direto. Não necessariamente o animal vai adoecer e não necessariamente o animal vai passar o vírus para as pessoas. Então, não existe relato de animais que passaram o vírus para humanos. Mas esses vírus vão estar nos animais. E o que vai acontecer? Será que eles vão sofrer uma mutação e depois eles podem passar de novo para os humanos? Então, quem está doente, comprovadamente doente, tem que proteger os nossos animaizinho. O que a Sabina Simonato nos mostrou ao vivo naquela casa foi isso. Aquele cachorro, sempre que vai passear do lado de fora, limpa as patinhas dele quando voltar para casa. Essa é uma medida boa também. É uma medida, exato, para não trazer o vírus... Sujeira e, consequentemente, os vírus ou o vírus. Porque pode ter secreções contaminadas no caminho do cachorrinho. Vamos voltar agora para a redação do G1 aqui em São Paulo para saber as últimas informações sobre o novo coronavírus. A gente conversa ao vivo com a Luísa Tenente. Oi, Luísa. Bom dia, Márcio. Eu começo falando então das últimas notícias internacionais. O Chile decretou agora há pouco o estado de exceção por emergência. Com isso, o governo pode a qualquer momento pedir quarentena, colocar as pessoas em isolamento, cancelar eventos, decretar toques de recolher. Tudo isso vai passar a valer a partir da meia-noite, a princípio por 90 dias. E o mundo, Márcio, registrou hoje mais de 200 mil casos de transmissão por coronavírus. E agora há pouco a Unesco estima que metade dos alunos do mundo, tanto de escolas quanto de universidades, esteja sem aula, já que essas instituições precisaram ser fechadas por causa da doença. Realmente tem aglomeração de alunos ali. Mudando um pouquinho de assunto, nos Estados Unidos, em Las Vegas, os cassinos devem ficar fechados por pelo menos um mês. A gente sabe da importância da indústria de jogos para a economia de Las Vegas, são bilhões de dólares gerados por ano, mas não tem jeito, o cassino gera aglomeração. E um outro dado importante, hoje a Europa passou a Ásia em número de mortes por causa da doença, sendo que foi na Ásia que a pandemia começou. Olha só os números. Na Europa foram mais de 3.420 mortes, principalmente na Itália, e na Ásia mais de 3.380 mortes. Hoje a presidente da Comissão Europeia admitiu que os governantes ali do continente subestimaram a importância, a dimensão que essa pandemia tomaria. Isso já logo nos primeiros casos, nas primeiras infecções. Na Espanha, que é o segundo país mais afetado do continente, o primeiro-ministro disse hoje que a situação deve piorar. Já são mais de 700 pacientes internados. E agora falando da Ásia, a China trouxe uma boa notícia. Pelo segundo dia consecutivo, só teve um caso de transmissão interna no país. Agora a preocupação deles é com as pessoas que vêm de fora, os viajantes do exterior. Em Pequim, por exemplo, todo mundo que vem de fora fica isolado em hotéis específicos. Márcio. Luísa, muito obrigado pelas suas informações aí da redação do G1. Obrigada. Em João Pessoa, foram suspensas as aulas nas creches e isso pode ser um drama para as famílias mais humildes que dependem da alimentação, da merenda, para alimentar as crianças. Mas parece que tem uma solução aí.
A gente fala ao vivo com o repórter Ítalo de Lucena. Ítalo, bom dia. A prefeitura vai distribuir marmitas para os pais dessas crianças que vão ter que ficar em casa? Isso aí, Márcio. Bom dia para você, muito bom dia a todo mundo que acompanha a gente. A gente fala diretamente de uma creche aqui de João Pessoa. Só para a gente ter uma ideia, a rede pública municipal tem mais de 60 mil estudantes e é esse pessoal todo em casa. Vê só, alunos de escolas integrais, são 32, e creches, são 89, estão podendo receber aqui em João Pessoa essa alimentação. A gente está vendo aqui o cardápio hoje, está bonito, tem frango no molho, tem macarrão, tem arroz com cenoura, feijão, cuscuz, que é nossa comida aqui, nossa marca registrada aqui no Nordeste, e também tem uma saladinha, ainda levam a sobremesa para casa, que é fruta. Tudo isso aí disponível para as famílias. Então, os alunos que estão em casa vão poder continuar se alimentando. Tudo isso também feito com, tem nutricionista aqui. O pessoal está protegido, está espalhando álcool em gel também para quem chega aqui. Está aqui meio vazio porque os pais já aproveitaram desde 11 horas que está sendo distribuído. Então, de vez em quando está chegando o pessoal aqui com a marmita para levar essa alimentação para casa. Aqui na Paraíba a gente não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, até porque o sistema que faz a contagem aqui no estado está fora do ar desde ontem. Então os dados que a gente tem ainda são de ontem, dados desatualizados, né? 48 casos suspeitos ainda. Mas de forma geral a gente está tentando manter a calma por aqui. As escolas pararam sim, tanto públicas estaduais, municipais e particulares também. Então é essa a boa notícia para muitos pais, porque vê mesmo, ficar com a criança em casa não vai conseguir fazer o almoço, então tem essa garantia aqui. Márcio, volto com você. Ítalo, muito obrigado. Belo exemplo que o pessoal aí da Paraíba nos traz. Mais uma vez, muito obrigado. As secretarias estaduais de saúde contabilizam 350 pessoas infectadas em 17 estados e também no Distrito Federal. Os números das secretarias vêm sendo somados pelo G1. Dá sempre um número de casos maior do que o do Ministério da Saúde, porque o dado é mais atualizado. O balanço é feito primeiro nos estados e depois no Ministério da Saúde. Pelos números do governo federal, que são atualizados sempre por volta das 4 horas da tarde, seriam 291 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, quase 8.900 sendo investigados e, neste momento, oficialmente, apenas uma morte. Agora, 11h52, a gente vai ao vivo até a redação do Jornal Hoje, saber os destaques com a Maria Júlia Coutinho. Maju, boa tarde para você. Oi, Márcio, bom dia para você e para todos, tudo bem por aí? Olha só, Márcio, a gente está reunindo aqui as últimas notícias do Brasil e do mundo. A gente também vai falar do teste positivo do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, as medidas do governo federal, como a autorização da Anvisa para que as farmácias de manipulação possam produzir álcool em gel. O Ministério da Educação liberou aulas à distância, em universidades e institutos federais, menos para os cursos de medicina. Outra preocupação são os presos em grupos de risco. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, pediu que juízes avaliem a situação deles, inclusive se é o caso de prisão domiciliar. E, Márcio, a gente está mostrando aí muitos cuidados para evitar o contágio, né? JH vai explicar como fazer com quem trabalha dentro de casa, os trabalhadores domésticos, né? O Brasil tem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. Então, a gente conversou com o pessoal do Instituto Doméstica Legal para verificar quais são as recomendações, né? Tem gente que está deixando a doméstica em casa, não indo trabalhar, tem outros que precisam da doméstica. Como fazer para garantir a segurança dessas funcionárias, né, Márcio? É uma situação difícil, mas a gente vai ter que arranjar um jeito de viver nesses próximos meses, nessas situações, nesses próximos meses, resolver essas situações para o bem-estar de todos. E, Márcio, posso deixar uma pergunta aí? Eu não estou acompanhando o programa inteiro, porque a gente está aqui na elaboração do JH. Não sei se vocês falaram sobre isso, mas olha só, quem tem mãe, pai, idoso, não tem criança, como faz? Você precisa visitar, às vezes precisa ir no mercado para comprar coisas para eles. Quais são as recomendações das doutoras aí? A gente deve ir na casa dos pais, quem não tem criança pequena, evita mesmo assim, faz compra online, qual a melhor situação e até para lidar com a solidão deles, né? Porque ficam com medo também de tudo isso que está acontecendo no mundo. Em resumo, a Maju visita os pais ou não? É isso que ela quer perguntar. Super pessoal. Visita sim seus pais. Claro. Lava a mão. Lava a mão. Cuidado, se você tiver sintomas de gripe, não visita, tá bom? Mas visita, Maju. Vai visitar seus pais que eles merecem. Encontrar você lá é sempre uma luz. Ai, total. Mãe, pai, tô indo aí na semana. Porque é isso. Às vezes é difícil mesmo. Maju, te agradeço demais. Sei que você deve estar ocupada aí pro Jornal Hoje, eu vou te liberar. Muito obrigado pela sua participação mesmo. Mas a pergunta dela é ótima, porque a gente sabe que essas pessoas isoladas em casa podem cair na depressão, síndrome de pânico,
pânico, como algumas pessoas falaram, a ansiedade que isso gera. Essa visitação, esse telefonema é fundamental. Sim, carinho, aconchego, apoio, né? É isso aí. O Pedro está fazendo uma pergunta aqui pela nossa hashtag Pergunta Corona. Já existem evidências de transmissão através de sangue também, tal como HIV? Ainda não, que eu saiba, não houve ainda nenhuma evidência de transmissão pelo sangue. Mas como o corona está nas secreções, a gente tem que ter todo o cuidado. O Jonathan tem barbearia. Quais os cuidados que devo tomar no atendimento, já que nos barbeiros temos contato muito próximo ao cliente? Exatamente, porque ele fica próximo, ele deve manter as mesmas higienes. Se o paciente estiver resfriado, orientar que ele não vá até a barbearia. É isso aí. A Cris faz uma pergunta, como fica a situação de empresas com grande número de funcionários? Aí, gente, é de fato, o que fazer? Todo mundo que pode nas empresas fazer home office, trabalhar em casa, que trabalha em casa. As outras empresas, né, tem que tentar deixar as pessoas o mais separado possível. Ver, aí são soluções individuais, o que cada um pode fazer. A pergunta do Alex é fundamental, a gente já falou disso, mas tem que repetir. Tô com uma gripe muito forte já faz 2 semanas. Dor de garganta e febre hoje. Eu devo ir ao hospital fazer um teste? Não, porque ele não está com falta de ar e já dura 2 semanas. Provavelmente ele não tem o coronavírus pelas condições clínicas dele. Quer dizer, deixa para ir para o hospital quando estiver muito ruim mesmo. Dificuldade para respirar, essa é a grande dica. Tosse, febre e dificuldade para respirar. O teste é fundamental, mas se realmente ele precisar, ele só de ir ao hospital ele já pode se contaminar. Existe esse risco. Ou contaminar outras pessoas sensíveis se ele realmente estiver gripado. Mas o teste é muito importante, é bom frisar isso. É muito importante para quem precisa, né? A Francineide faz uma pergunta que a gente tem que repetir. A máscara artesanal protege? Depende de como ela fez essa máscara artesanal, né? Aí depende da máscara dela. Mas cá entre nós, se ela não estiver doente e se ela não estiver cuidando de nenhum doente, deixa a máscara artesanal de lado. Deixa a máscara para lá. Usa o talento para fazer outra coisa no trabalho manual, não a máscara artesanal. Tá? Com que frequência e como devemos higienizar os telefones celulares? Pergunta da Maria Luísa. Quer? Com álcool e uma frequência grande, a cada 1 hora. Se você está usando direto, a cada hora e meia, né? Que nem o César veio aqui e falou que está higienizando, é isso aí. A cada hora e meia, dá aquela limpadinha no celular. Agora, se o celular está quietinho, né? Que nem está aqui, o meu, já estamos aqui há 2 horas, eu não higienizei. É muito importante, às vezes as pessoas estão se alimentando e elas atendem o telefone, não é? Isso. E voltam a se alimentar, isso é importante. Não atenda o telefone hoje em dia enquanto estiver se alimentando. Não use o celular. Para que você possa se alimentar sem contaminação. Nunca, né? Fala isso para os adolescentes lá de casa. É isso aí. O Ricardo, o cloro da água da piscina combate o vírus do corona? O cloro ajuda sim e combate o vírus. O cloro é um desinfetante muito eficaz. Repetindo aqui do Helder, a entrevistada da Sabina Simonato diz que álcool comum serve para desinfetar os equipamentos domésticos, mas o álcool de mercado é 46 graus. Qual, afinal, é o indicado? Tem que ser uma concentração acima de 60 graus, tá? Para ser eficaz contra o coronavírus. Importante, o 90 graus não é tão bom, porque ele resseca e não desinfeta como deveria. Então, a concentração ideal é entre 60 e 70, 80 no máximo. Mas eu encontro esse álcool no supermercado, 60 graus. Encontra. Esse 46 deve ser um outro tipo deve de álcool. Ser outro tipo. É olhar bem no rótulo, ver isso, a especificação desse... Tem várias concentrações, né, no mercado. Tá? Entendi. O José Luiz faz uma pergunta, mas toda pergunta é importante, gente. Os autistas entram no grupo de risco? Normalmente os autistas não são imunodeprimidos, tá bom? Então, eles têm que ter todos os cuidados normais. Não entram no grupo de risco, porque não tem uma doença, uma situação, mas que não tem imunodepressão associada. Gente, de novo, foram mais de 10 mil perguntas recebidas ontem e hoje. A gente vai guardar as perguntas que não foram feitas ainda para usar nos próximos programas. Agradeço demais a sua participação por essas perguntas todas excelentes. Toda pergunta é importante, porque toda dúvida tem que ser esclarecida. E agradeço às nossas entrevistadas. Doutora Ana, doutora Maísa, muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada, gente. Essa edição do Combate ao Coronavírus fica por aqui. Para rever o nosso programa, é só ir lá no Globoplay. Desde ontem, como dissemos, já recebemos milhares de perguntas e vamos continuar a abordar diversos temas nos próximos programas, pensados em cima das suas dúvidas. Uma outra coisa, pega o seu celular agora,
com a tela limpa, naturalmente, como a doutora Ana bem ensinou, e aponte para esse QR Code aqui embaixo. Ele vai te levar direto para uma página do G1 de perguntas e respostas sobre o novo coronavírus. A gente termina com uma dica nossa aqui da Globo. Sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão. Lembrando que essa atitude é necessária e não impede ser cordial, não impede o nosso afeto. Quando a gente se protege do vírus, está protegendo a todos. A autoproteção é a prevenção neste momento mais eficaz. Você fica agora com as notícias do seu estado. Boa tarde e até amanhã.